Bem-vindo ao seu Avenida das Artes de hoje, o seu programa de atividades culturais da sua RTV. Orquídea Campos é a nossa convidada de hoje, professora no Instituto Superior de Educação do Jean Piaget. Orquídea, muito obrigado por teres acedido a estás aqui hoje, uma amiga de algum tempo também, mas hoje um grande programa que temos, umas grandes jornadas de educação, proximamente. Vamos conversar sobre isso, sobre a educação e a importância que a educação tem para a cultura. Orquídea, a palavra é tua, fala-nos lá desta tua experiência. És doutorada em Ciências da Educação, sim, é verdade? Sim. Em perspectivas didáticas e áreas curriculares. Eu gostaria de começar por agradecer esta possibilidade que o Delfim proporciona de fazermos a divulgação e darmos, enfim, um bocadinho do nosso trabalho e partilharmos um bocadinho estas ideias, até porque as jornadas de educação Jean Piaget, exatamente o título é partilhando práticas educativas e, portanto, este espaço, este momento também é um momento de partilha nesse contexto. E, portanto, vão decorrer nos dias 23 e 24 de maio, nas nossas instalações em Golpilhares, no campus académico de Golpilhares, e, portanto, pensámos que será um momento importante para nós discutirmos e refletirmos estas questões da educação. A educação que nos preocupa a todos e que hoje muitas vezes tão desvalorizada, tem sido algumas linhas que, de facto, em momentos de crise em que nós devíamos valorizar a educação, em que devíamos dar a importância fundamental como meta para a galvanização de um país que, padecendo de uma crise como está, Orquídea, a importância que estas jornadas têm no contexto educativo português, nomeadamente a procura de novas práticas educativas, não é, Orquídea? Sim, por um lado é exatamente essa ideia, a procura de novas práticas, de novas alternativas pedagógico-didáticas que são fundamentais nas diversas áreas de conteúdo e, por outro lado, também procurar neste contexto incentivar um pouco a corresponsabilização da educação por todos os intervenientes que fazem parte deste processo. Portanto, a educação é uma tarefa enorme e é uma tarefa de todos e para todos. E, portanto, esta ideia das jornadas surge exatamente no momento em que nós sentimos que a crise, enfim, é imensa e a educação padece também dessa crise atual. E a ideia é desafiarmos a nós próprios, portanto, para podermos repensar a educação, repensarmos práticas e repensarmos aquilo que é a nossa intervenção pedagógica e a nossa obrigatoriedade formativa nestas áreas. Daí, nestas jornadas, haver precisamente um painel relacionado com a corresponsabilização comunitária. Exatamente. Portanto, o papel que a educação tem na própria comunidade. Exatamente. E na sua integração, na sua evolução, no seu próprio desenvolvimento, não é? Exatamente. Esse primeiro painel procura a intervenção de várias pessoas, nomeadamente o Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, nomeadamente os pais, pessoas da área das ciências da educação, portanto, diretores relacionados com os agrupamentos de escolas, exatamente para podermos, em conjunto, refletirmos estas questões da educação e procurarmos um trabalho mais partilhado e mais dialogante, porque, por vezes, a sensação que temos é que estamos todos um bocadinho de costas voltadas e é um pouco encontrarmos um espaço e um momento para que seja possível discutirmos e refletirmos e analisarmos todas estas questões. E daí este painel que tem esta dinâmica de corresponsabilização comunitária, porque é fundamental na altura em que estamos. Orquídea, reparei também, e com preocupação, que vocês procuraram fazer com que a língua portuguesa, quer também o campo das ciências, bem como o campo da matemática, fossem temas da vossa própria reflexão. Exatamente. Ou seja, trazer para o discurso, de facto, disciplinas que são disciplinas ou campos de estudo que são fundamentais e que hoje a escola deve ponderar significativamente, porque são pedras basilares da própria educação das próprias crianças, dos jovens e dos adultos. Eu achei curioso também haver nestas jornadas de educação de Jean Piaget, onde se vão discutir e debater em análise uma partilha de práticas pedagógicas, de facto colocar em cima da mesa estes três campos de disciplina como módulos fundamentais de reflexão.
Eu diria até 4, porque as expressões integradas também surgem aqui. As expressões artísticas exatamente, também, não é? Surgem também como uma área de trabalho e de intervenção pedagógica. E estes painéis que decorrem essencialmente no segundo dia têm esse olhar muito focalizado na prática, naquilo que é a prática dos nossos ex-estudantes, intervenientes, docentes que intervêm nesta formação e, portanto, e como é que realmente no contexto da prática muita coisa é feita e por vezes dar essa visibilidade. O problema é que muitas vezes faz-se muito, mas a visibilidade é muito pouca e pensamos que este contributo é um contributo essencial para que efetivamente possam trazer trabalhos que decorreram no contexto da prática para a prática com as nossas crianças, com os nossos alunos e que são, portanto, uma mais-valia para outros olhares, para outra forma de ver aquilo que é o nosso trabalho e aquilo que é possível efetivamente mudar e contribuir para novas formas de estar, não é? Portanto, muitas vezes nós dizemos que na educação nada está tudo feito, nada é possível, está tudo inventado, mas eu penso que nós, cada vez que estamos numa prática, estamos a recriar novas formas de agir e, portanto, e de intervir e de trabalhar. E isto é este contributo que nós queremos dar exatamente a quem nos a quem nos queira ouvir, logicamente, não é? Estamos à conversa com a Orquídea Campos, portanto, a nossa diretora pedagógica da Escola Superior de Educação de Jean Piaget, em Vila Nova de Gaia, Arcozelo. Nos campos universitários vai decorrer as jornadas de educação de Jean Piaget, como dissemos, partilhando práticas educativas. Neste contexto, e fazendo resumo para os nossos telespectadores terem também o interesse de poderem participar, elas vão decorrer entre o dia 23 e 24 de maio do corrente mês de 2014, entre as 9h30 e as 18 horas, portanto, em Arcozelo. Em Golpilhares, neste momento estamos no nosso campus. Vai ser no campus universitário de Golpilhares, em Vila Nova de Gaia, do Jean Piaget. Exatamente. Muito bem. Ainda, Orquídea Campos, ainda sobre as nossas jornadas, há também a dinâmica da transversalidade. Esta preocupação também que a educação não é um módulo fechado em si, mas é um espaço de portas e janelas abertas ao mundo que procura, na correspondência do diálogo interrelacional, intercultural e intergeracional também, haver uma abrangência de campos de reflexão e daí o sentido da transversalidade e ser também uma das temáticas do nosso encontro e das nossas jornadas que estamos a debater. Exatamente. Também já. Exatamente. A questão da transversalidade é fundamental e aqui, quando nós falamos na questão das expressões integradas, na questão da parte digamos, mais cultural, ela está totalmente presente em todas estas dinâmicas. Nós não podemos ver a educação num contexto fechado. Portanto, a educação acontece, é uma dimensão imensa, os intervenientes são muitos e, portanto, a educação é um campo vastíssimo de trabalho e a questão da transversalidade, olhar a educação nos vários contextos educativos, formais, não formais, nos vários contextos do meio em que nós nos encontramos, em que a cultura e as artes são fundamentais e são, portanto, o veículo, digamos assim, de sustentabilidade, muitas vezes, da própria dinâmica da educação. São aspectos que nós, diariamente, no trabalho que desenvolvemos, portanto, potenciamos e acreditamos que assim terá que ser, não é? Para conseguirmos, efetivamente, que a formação dos nossos estudantes, portanto, a intervenção que se faz a nível da prática das nossas escolas cooperantes, portanto, seja, efetivamente, uma mais-valia e um olhar muito mais atento sobre tudo aquilo que se passa ao seu redor, em que a cultura e essa transversalidade seja uma mais-valia. Portanto, isso é da nossa gênese, digamos assim, esse contributo, portanto, para a formação e para a educação neste campo específico. Neste espaço em que o aprender vai ser um reaprender, aprender a reaprendermos uns com os outros e a descobrirmos uns com os outros, que esse papel também de educador passa também muito pela reflexão que podemos fazer daquilo que somos, daquilo que fazemos e daquilo que nós também desejamos ser. O papel da pessoa humana na educação é fundamental, não é, Orquídea? E que nem sempre, nos tempos que correm e agora
como uma especialista, uma mulher que reflete, mesmo cientificamente, todos estes temas, nós que vivemos num mundo tão económico, tão de gestão, tão fechada e tecnocrática, que se esquece muitas vezes a dimensão humanista que a educação tem que ter, necessariamente tem que ter, e tão pouco cultivado é essa dimensão e a valorização do próprio humano, não achas, Orquídea? Sem dúvida. Hoje a questão desta relação da educação com o sentido humano é uma abordagem que nos preocupa imenso e se calhar particularmente eu envolvo-me demasiado nestas questões de relações emocionais, dos valores, etc. Porque eu às vezes, em jeito de brincadeira, costumo dizer que nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com crianças, nós trabalhamos com jovens, nós formamos, ajudamos a formar pessoas portanto, quando o nosso objeto de trabalho é esse, eu costumo dizer que nós não os conseguimos ou não os devemos colocar nas gavetas, não os podemos fechar nas gavetas e, portanto, há toda uma resposta muito dinâmica que tem a ver com este sentido do estar, do ser pessoa e que hoje, efetivamente, nós também sentimos, e eu particularmente que já trabalho nestas áreas há alguns anos, sentimos que existem mudanças significativas da forma de estar e que existem competências transversais que eventualmente os nossos jovens hoje estão um pouco mais esquecidas e que têm que ser relembradas a todos. Eu digo aos jovens porque são eles que refletem isso, mas isto tem a ver com a tal corresponsabilização, não é? De pais, das políticas, dos professores, dos educadores, portanto tem a ver com esta corresponsabilização de todos e para todos e que se calhar se refletem nos nossos jovens hoje e eles hoje acabam por transmitir esse lado se calhar menos bom, eventualmente do nosso olhar da sociedade. E penso que aí nós temos mais essa preocupação e essa reflexão de olhar para a educação num contexto humano. E nós trabalhamos com relações, com pessoas, e a relação interpessoal é fundamental e, portanto, nós temos que trabalhar esta questão da comunicação de uma forma emotiva, de uma forma afetiva, e para ver se conseguimos efetivamente transformar este sentido do humano de uma forma verdadeira e de uma forma prática e que no dia-a-dia ele seja efetivamente visível. Isso talvez, e bem refletido, nem sempre os gestores da educação, penso eu, e não sei o que é que a Orquídea pensa disto, têm e escutam esse papel que o professor tem também, de entrega, de partilha da sua vida pessoal com os alunos, que ali todos estão com eles todos os dias. É quase como quando pais, os professores assumirem quase um papel de educadores, de pais também, junto de uns jovens que hoje passam mais tempo com o professor na escola do que propriamente com os pais em casa. Sim, essa dimensão de que estávamos a falar do humano, que o professor também se entrega aos seus próprios alunos, na sua própria atividade, nem sempre é valorizado pelos gestores da educação. Pois, o problema é que os professores os professores e os educadores têm sido, não é só no nosso país que isto acontece, portanto, historicamente, nem sempre têm sido valorizados do ponto de vista social, não é? E olhando um pouco hoje para aquilo que se vai passando no nosso país, nós podemos, assim, sentir que os professores são sempre vítimas de alguns atropelos por todos aqueles, do ponto de vista quer político, quer do ponto de vista da gestão local, em termos de escola, quer muitas vezes dos pais, etc., e dos próprios alunos, dos próprios estudantes, têm sido muitas vezes, portanto, sobrevalorizados e eu acho que nós, efetivamente, não vamos conseguir avançar se essa valorização não seja uma valorização visível, uma valorização que se possa, portanto, enfim, refletir e pensar de uma forma concreta e objetiva, porque o dar do professor e do educador é imenso. Hoje as exigências são muitas a todos os níveis. Penso que por vezes nos esquecemos desta componente
porque as jornadas apelam muito mais pedagógica, muito mais didática, nos esquecemos muitas vezes, quem toma decisões e quem faz essa gestão, esquece muitas vezes desses aspectos, e os professores hoje são meros administrativos e, portanto, existe uma burocracia que é notável e que impede muitas vezes o próprio professor, o próprio educador, de um trabalho efetivo, real, daquilo que nos interessa, daquele gosto, daquela emoção, daquela paixão, como faz referência ao Christopher Day, que é fundamental no ensino, naquilo que nós fazemos. E muitas vezes isso, eu penso que os professores têm sido uns heróis, os educadores, porque muitas vezes têm que ir buscar forças, não é? Não sei onde, para conseguir compensar toda essa ambiência mais negativa. Menos Campos, mas partindo precisamente para o positivo, que é também a Escola Jean Piaget e o trabalho que a Escola Jean Piaget tem, neste caso superior, tem desenvolvido no campo da educação, nomeadamente na revalorização profissional de alguns professores, e tem um papel fundamental na formação de professores. Fala-nos um pouco das novidades também, Orquídea Campos, que a tua escola hoje está a desenvolver no nosso país. O que acontece é que hoje, portanto, a questão da educação e a questão da formação dos professores é realmente uma área que está em crise, como todas as outras, e, portanto, nós temos procurado, em equipa, em discussão, em reflexão, criar algumas estratégias e algumas dinâmicas nesse sentido. Uma dessas dinâmicas vem, neste momento, resultam exatamente das alterações do novo regime jurídico da formação profissional para a docência, que saiu exatamente ontem, portanto o decreto-lei foi ontem publicado, dia 14, e portanto mas estamos neste momento, já estávamos, portanto, a trabalhar no sentido de criarmos, portanto, e respondermos a esse novo desafio que são as alterações legislativas. E nesse sentido estamos a trabalhar para, portanto, a reformulação do mestrado em Educação Pré-Escolar e a criação, neste caso, de 2 novos mestrados fruto desta alteração, que tem a ver com os mestrados de primeiro e segundo ciclo em Matemática e Ciências da Natureza e um outro em primeiro e segundo ciclo em Português e História e Geografia de Portugal. Portanto, são estes 3 grandes mestrados que nós estamos neste momento a reestruturar, a reformular, portanto, em consequência destas novas alterações legislativas. Por outro lado, temos também, nos primeiros ciclos de estudos, vamos dar continuidade à licenciatura em Educação Básica, à licenciatura em Educação Socioprofissional e a Educação Musical. Portanto, serão as 3 grandes licenciaturas que temos acreditadas e que estão, portanto, em funcionamento, e vamos neste momento repensar eventualmente mais alguma licenciatura, nomeadamente está em discussão a questão da licenciatura em Educação Física e Desporto. Portanto, será uma nova abordagem nesse campo. Por outro lado, também estamos a pensar eventualmente um novo mestrado que será um mestrado em animação sociocultural ou animação cultural, portanto, para responder exatamente a esta área mais cultural também, que achamos que é fundamental nos dias, no ambiente em que nós nos encontramos e no contexto, portanto, cultural em que nós nos encontramos. Por outro lado, estamos também a avançar com algumas propostas, já estão, portanto, já muito avançadas, de algumas pós-graduações, nomeadamente são pós-graduações mais pequeninas, com cerca de 6 meses de formação, que procuram, algumas delas procuram, por um lado, responder às especializações dos professores, dos educadores, e nomeadamente uma que tem a ver com a psicomotricidade em contexto educativo, uma outra que tem a ver com a questão da intervenção em creches, portanto, a organização e a intervenção em creches, que consideramos que também é uma área muito importante. Uma outra, no seu ponto de vista das expressões integradas no contexto das áreas curriculares, portanto, ou não curriculares, desculpem, das AECs, no caso das AECs. Portanto, existem uma outra sobre algumas pedagogias e didáticas também na área da matemática e da língua
portuguesa, portanto são várias pós-graduações que nós estamos a trabalhar no sentido de oferecer a possibilidade, portanto, aos educadores, aos professores e a outros profissionais, nomeadamente também estamos a trabalhar uma área que tem a ver com a questão da preparação física no futebol, portanto seria uma outra área também de intervenção para respondermos àquilo que nós sentimos e percepcionamos como sendo mais desejável, digamos assim, para este novo ciclo ou estes novos desafios que temos pela frente. Uma organização cuidada, atenta na educação, nas suas diversas vertentes. Orquídea Campos, aproximamos no final da nossa entrevista, uma palavra de mensagem última, de esperança, que mora no teu coração. Eu acredito que a educação é um mundo, não é? E acredito que a educação e que este papel das jornadas vai trazer uma nova força e uma nova motivação para todos nós. E, portanto, para nós que a estamos a promover e para aqueles que também possam, portanto, vivenciar e experimentar este momento pedagógico. O Jean Piaget tem também trabalhado e tem desenvolvido alguns trabalhos na área das artes plásticas também. Sim. E esse papel tem sido também importante. É uma vertente que vocês durante algum tempo cultivaram com profundidade. Sim, e esta área das expressões integradas entra um pouco por aí, por essa intervenção, e também formamos imensas pessoas ligadas na área da animação cultural portanto, tudo aquilo que vamos fazendo no contexto da prática tem sempre esse espelhar, esse olhar das artes na educação como sendo uma mais-valia para a criatividade, para a criação, para o inovar, para o pensar, portanto, uma nova forma até de construir a própria arte e a própria educação neste saber contexto. Ver, saber passar, saber sentir, que são fundamentais também na formação dos nossos jovens no campo educativo, não é? Exatamente. Pois bem, nós estamos a conversa com Orquídea Campos sobre as jornadas de educação Jean Piaget, intitulado Partilhando Práticas Educativas, não é? Orquídea, que ocorre 23 e 24 de maio, entre as 9h30 e as 18 horas, no campus universitários em Golpilhares, Vila Nova de Gaia. Exatamente. Orquídea, a terminar mesmo, este papel da educação na vida também dos adultos, o olhar do Instituto Jean Piaget também no campo da educação dos séniores. Sim, portanto temos algum trabalho nesse sentido. Penso que, nomeadamente através, por exemplo, da licenciatura em Educação Socioprofissional, que tem uma vertente muito forte na área de sénior, não só, portanto, mas também nessa área, e este papel intergeracional é para nós também uma referência fundamental na formação. Eu acredito que nós temos que olhar seriamente para essa questão, muito mais se calhar do que tem sido até aqui, mas todos estamos na tal corresponsabilização, porque face à diminuição de natalidade que é, portanto, é estatística e, portanto, é uma referência, infelizmente, menos boa no nosso país. Nós temos que repensar como é que vamos trabalhar, portanto, esta questão dos séniores, que em curto espaço de tempo, o tempo é rápido, passa muito rápido, nos vai surgir como uma emergência e, portanto, temos que olhar para esta questão em termos formativos também de uma forma muito séria. Neste momento existem os cursos técnicos que estão já também legislados, os cursos de 2 anos, e que pode ser uma via e também. É um papel importante. Exatamente. Orquídea Campos, muito obrigada pela tua presença aqui no Avenida das Artes, e vamos marcar encontro numa próxima oportunidade. Seus telespectadores, fiquem aí para o próximo convidado. Até já.